Helena sempre acreditou que sua vida fosse estável, quase perfeita. Casada há 8 anos com Marcos, um empresário respeitado, tinha a casa dos sonhos, viagens planejadas e uma rotina aparentemente tranquila. Mas o que parecia sólido começou a ruir em uma manhã chuvosa de terça-feira, quando 2 oficiais de justiça bateram à porta com uma intimação. Marcos estava sendo acusado de fraude na empresa que administrava. Documentos falsificados, transferências suspeitas, contratos que desapareciam do nada. Helena ficou sem chão. Nunca imaginara que o marido pudesse estar envolvido em algo tão grave. É um engano, disse Marcos, apertando os dentes, tentando demonstrar firmeza. Eles não têm nada contra mim. Apesar da segurança que ele transmitia, Helena via o suor em sua testa, a forma como desviava o olhar. No fundo, a dúvida começou a crescer em seu peito. Foi nesse cenário de caos que entrou em cena Ricardo Vasconcelos, o advogado indicado por um amigo de confiança da família. Helena se lembrava perfeitamente da primeira vez que o viu. Um homem alto, de terno impecável, sorriso discreto e olhar penetrante, desses que parecem ler pensamentos. Senhora Helena, senhor Marcos, a voz dele era calma, quase hipnótica. Estou aqui para garantir que essa acusação não destrua as suas vidas. Naquela hora, Helena sentiu um alívio inexplicável. Era como se Ricardo trouxesse consigo não apenas a defesa do marido, mas também uma estranha sensação de segurança. As reuniões começaram na própria casa deles, já que Marcos queria evitar aparições no escritório de advocacia. Ricardo chegava sempre pontual, carregando pastas de couro e um perfume discreto, que logo se espalhava pela sala. Ele falava firme, mas olhava para Helena com uma atenção especial, como se ela fosse parte essencial da defesa. Durante uma das reuniões, enquanto Ricardo explicava estratégias legais, Helena percebeu que sua mente vagava. Não conseguia evitar notar a forma como ele gesticulava, como suas mãos fortes deslizavam pelas páginas dos documentos. Sentiu-se culpada por reparar em detalhes tão banais, mas era impossível ignorar. Naquele instante, entre um silêncio e outro, ela se deu conta de que estava prestes a cruzar uma linha perigosa. E talvez fosse por isso que sua respiração acelerou. Histórias intensas como essa, cheias de segredos, paixão e desejos proibidos, você encontra aqui, no Café e Romance. E o que estava prestes a nascer entre Helena e Ricardo era apenas o começo. Na semana seguinte, Marcos precisou viajar a negócios. Ou pelo menos foi o que alegou. Helena ficou sozinha para receber Ricardo, que aproveitou a ausência do marido para se aprofundar no caso. Precisamos revisar esses contratos, disse ele, espalhando papéis pela mesa. Alguns deles simplesmente não batem. Helena tentou se concentrar nos documentos, mas sentia o coração acelerar cada vez que Ricardo se aproximava para explicar algum detalhe. A proximidade física, os olhares demorados, havia uma tensão crescente entre eles, algo que nenhum dos dois parecia disposto a mencionar. Em certo momento, quando Helena estendeu a mão para pegar uma caneta, Ricardo tocou levemente em seus dedos. Foi um gesto rápido, quase imperceptível, mas suficiente para fazê-la estremecer. Ela puxou a mão de volta, confusa com as sensações que a dominavam. "Tá tudo bem?" Ele perguntou com aquele olhar firme, quase desarmante. "Sim, claro", respondeu ela, evitando encarar seus olhos. Mas dentro dela nada estava bem. O medo da acusação contra Marcos se misturava com um desejo incontrolável pelo advogado. Era errado, ela sabia, mas a cada minuto ao lado dele sentia-se menos capaz de resistir. Quando a reunião terminou, ele se levantou, recolheu os papéis e, antes de sair, fitou-a por mais alguns segundos do que deveria. Não disse nada, mas aquele silêncio dizia tudo. Helena fechou a porta atrás dele e encostou-se contra a madeira, sentindo o corpo tremer. Não sabia se era pelo medo do que aconteceria com Marcos ou pela excitação que Ricardo começava a despertar em sua vida. Naquela noite, deitada na cama, ela se revirou inúmeras vezes.
O rosto de Ricardo insistia em invadir seus pensamentos, até que, num lampejo de consciência, percebeu: estava desejando o advogado do próprio marido. E aquilo era só o começo. A manhã seguinte parecia comum. Helena preparou o café como sempre, mas não conseguiu ignorar a inquietação que a acompanhava desde a noite anterior. O rosto de Ricardo, o toque breve de sua mão, o silêncio carregado de significados, tudo aquilo martelava em sua mente. Tentou se convencer de que estava apenas imaginando, de que era a tensão do processo contra Marcos que a deixava vulnerável. Mas quando o telefone tocou e ela ouviu a voz grave de Ricardo, seu coração disparou. Helena, preciso passar aí hoje à tarde. Há detalhes urgentes que não podem esperar. Ela respirou fundo, tentando soar natural. Claro, estarei em casa. Às 4 da tarde, a campainha tocou. Helena abriu a porta e encontrou Ricardo mais uma vez impecável, com aquele olhar que parecia enxergar além das aparências. Ele entrou com pastas e papéis, mas antes mesmo de se sentarem, comentou: Como você está? Sei que tudo isso tem sido pesado para você também. Helena sentiu a sinceridade em sua voz. Ao contrário de Marcos, que raramente perguntava como ela se sentia, Ricardo parecia realmente interessado. Enquanto espalhava os documentos pela mesa, os dedos dele roçaram de leve nos dela mais uma vez. Helena conteve a respiração. A eletricidade que percorreu seu corpo foi imediata, como se cada fibra sua estivesse em alerta. Desculpe, ele murmurou com um meio sorriso. Parece que não consigo evitar. Ela desviou o olhar, mas não respondeu. O silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Eles passaram a tarde revisando contratos, notas fiscais e comprovantes. Mas a cada aproximação, a cada troca de olhares, o peso dos papéis parecia irrelevante diante da tensão que crescia. Em um momento de pausa, Ricardo se inclinou sobre a mesa, aproximando-se mais dela do que deveria. Helena sentiu o calor do corpo dele, o perfume discreto, a respiração tão perto da sua. Histórias intensas como essa, carregadas de desejo e segredos, você acompanha aqui no Café e Romance. E o que estava prestes a acontecer entre Helena e Ricardo iria muito além de um simples caso jurídico. O telefone de Helena tocou, quebrando o clima. Era Marcos, avisando que a viagem se estenderia por mais 2 dias. O alívio em sua voz era evidente, embora ela mesma não soubesse se era certo sentir isso. Depois que desligou, percebeu o olhar atento de Ricardo sobre ela. Está tudo bem entre vocês? Como quem sabe a resposta. Claro, respondeu automaticamente, mas sua voz soou frágil. Ele se aproximou ainda mais, até que suas mãos se encontraram sobre os papéis. Helena não recuou. Sentiu o corpo estremecer, os lábios entreabertos como se buscassem palavras que não vinham. Não precisa responder agora, sussurrou Ricardo, fitando-a intensamente. Mas você sente isso, não sente? Helena ficou sem voz. A sala parecia menor, o ar mais denso. O desejo era palpável, impossível de negar. Mas antes que qualquer coisa acontecesse, Ricardo recolheu os papéis, respirou fundo e voltou ao tom profissional. Melhor encerrarmos por hoje. Amanhã continuamos. Ele se levantou, ajeitou o terno e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. O olhar dizia tudo. Eles estavam à beira de cruzar uma linha da qual não haveria retorno. Helena fechou a porta e encostou-se novamente como fizera na semana anterior. Mas desta vez, não era apenas confusão, era uma certeza perturbadora. Estava desejando Ricardo cada vez mais. Naquela noite, o sonho veio inevitável. Ricardo a beijava, a tomava em seus braços e ela se entregava sem resistir. Acordou ofegante, com o coração acelerado, a pele em chamas, e percebeu que não se tratava mais apenas de um desejo passageiro. Ela estava perdida, presa em um jogo perigoso que apenas começava.
O sol da tarde entrava pelas cortinas semi-abertas da sala quando Helena ouviu novamente a campainha. Já não era surpresa, já não era apenas trabalho. A presença de Ricardo se tornara um acontecimento que fazia seu coração disparar antes mesmo de abrir a porta. Ele entrou trazendo a mesma aura de confiança. Colocou os papéis sobre a mesa, tirou o paletó e arregaçou as mangas da camisa. Helena, sem querer, o observava em cada gesto. Aquele homem parecia ter o controle de tudo, menos do efeito que causava nela. Precisamos revisar a ordem cronológica desses contratos, disse Ricardo, sentando-se ao lado dela, não em frente. O espaço entre os dois era mínimo, o suficiente para que o perfume dele a envolvesse, para que o calor de sua pele fosse perceptível. Helena tentava focar nos números e cláusulas, mas sua mente vagava. Os dedos dele roçavam o papel, quase tocando os dela. O som da respiração dele preenchia o silêncio. Você parece distraída, comentou, inclinando-se para mais perto. Só cansada, mentiu, sabendo que o cansaço não tinha nada a ver com aquilo. Ele a fitou por alguns segundos, em silêncio, como se pudesse enxergar além de suas palavras, e então aproximou-se ainda mais, até que os rostos quase se tocaram. Helena prendeu a respiração. Seu corpo inteiro pedia aquele beijo, mas sua mente gritava que seria errado. A tensão era insuportável. Histórias assim, carregadas de desejo contido e segredos perigosos, você acompanha aqui, no Café e Romance. E a linha entre razão e paixão nunca foi tão tênue. Ricardo tocou levemente o rosto dela, deslizando o polegar pela sua pele. Helena fechou os olhos por um instante, pronta para ceder, mas o som do telefone ecoou pela sala, quebrando o feitiço. Ela se afastou rápido, o coração disparado. Eu preciso atender. Era apenas uma ligação de rotina, mas Helena mal conseguiu formular respostas coerentes. Quando desligou, encontrou Ricardo ainda ali, olhando-a com intensidade. Isso não pode mais ser ignorado, disse ele com voz firme, mais baixa, como uma confissão. Entre nós, existe algo. Helena sentiu o chão sumir sob os seus pés. Não havia mais como negar, mas também não havia coragem para assumir. Ela se levantou, andando pela sala, tentando ganhar tempo. Eu sou casada, Ricardo. Casada com um homem que pode estar mentindo para você, rebateu ele com dureza. E não é só sobre o processo, é sobre como ele a trata. As palavras atingiram Helena em cheio. Não era a primeira vez que pensava nisso, mas ouvir de outro homem, ainda mais dele, tornava tudo mais real. O silêncio que se seguiu foi denso, sufocante. Ricardo aproximou-se por trás, inclinou-se junto ao ouvido dela. Eu não vou forçar nada, mas não tente me dizer que não sente. Helena estremeceu. Seu corpo inteiro reagia, mesmo que a sua boca não admitisse. Ele pegou os papéis, recolheu-os lentamente e vestiu o paletó novamente. Antes de sair, olhou-a nos olhos mais uma vez. Amanhã, teremos que conversar de verdade. Helena ficou sozinha, o coração em disparada, os lábios ainda ardendo pelo beijo que quase aconteceu. Deitou-se naquela noite em uma mistura de culpa e desejo, sabendo que a linha estava cada vez mais próxima de ser cruzada. E no fundo, tinha certeza, quando acontecesse, nada mais voltaria a ser como antes. A noite caiu rápida sobre a cidade, cobrindo a casa de Helena com uma penumbra quase silenciosa. Marcos ainda estava fora, mergulhado em reuniões e reuniões que prometiam prolongar sua viagem. E para Helena, isso significava estar sozinha novamente com Ricardo. Ele apareceu por volta das 8, trazendo documentos e uma pasta de couro, mas a tensão entre eles já não tinha mais nada a ver com papéis. O ar parecia elétrico, carregado de expectativa. Helena tentou se concentrar, mas era impossível ignorar o efeito que Ricardo causava em seu corpo.
Vamos revisar apenas os últimos detalhes do processo, disse ele, com a voz firme, mas suave. Sentaram-se próximos no escritório improvisado da sala de jantar. Os olhares se encontravam com frequência, demorados e carregados de significado. Helena sentiu cada aproximação dele como uma corrente percorrendo todo o seu corpo. Em determinado momento, enquanto entregava-lhe um documento, suas mãos se tocaram. Foi um contato breve, quase casual, mas suficiente para que a respiração dela falhasse por um instante. Ela desviou o olhar, tentando se convencer de que aquilo era apenas atração momentânea, fruto da tensão. Helena? Ricardo começou, hesitando, o tom grave e profundo. Eu sei que é errado, mas não consigo mais ignorar. Ela engoliu em seco, sentindo o coração disparar. Palavras que ela própria tentaria esconder ecoavam na voz dele, libertando o que ambos tentavam conter há semanas. O primeiro beijo aconteceu de forma quase natural, quase inevitável. Ricardo aproximou-se lentamente, tocando o rosto dela com delicadeza. Helena não resistiu. Fechou os olhos, entregando-se àquele instante, ao calor que crescia dentro dela. O beijo se aprofundou. Cada toque, cada carícia parecia amplificar a culpa e o prazer ao mesmo tempo. Helena sentiu a pele formigar, o corpo inteiro reagir ao toque firme e seguro de Ricardo. Era errado, perigoso, mas impossível de negar. Eles se afastaram apenas para respirar, mas a tensão continuava presente, carregada de promessas e desejo. Helena sentiu os dedos de Ricardo deslizando por suas costas, a respiração quente roçando sua pele. Cada gesto provocava uma mistura de medo e excitação, deixando-a vulnerável e completamente entregue. Eu não deveria, ela murmurou entre beijos, tentando recuperar algum senso de racionalidade. Eu sei, ele respondeu, segurando sua mão com firmeza. Mas a vontade é mais forte do que qualquer razão. O tempo parecia parar. Cada minuto juntos era intenso, consumindo-os com uma paixão que ambos tentavam sem sucesso controlar. As horas passaram, mas nenhuma preocupação com o processo nem com o marido ausente parecia importar. Quando finalmente se separaram, Helena apoiou a testa na de Ricardo, respirando com dificuldade. O calor do corpo dele ainda envolvia cada centímetro seu. Por um instante, parecia que o mundo havia desaparecido, restando apenas eles dois. Amanhã continuaremos a trabalhar, disse ele, recobrando a compostura e afastando-se lentamente, deixando-a sozinha, mas com a mente e o corpo completamente desperta para tudo o que aconteceria. Helena fechou a porta atrás dele e apoiou-se contra ela, o coração batendo acelerado. Aquela noite havia mudado tudo. O desejo que ela sentia por Ricardo já não podia mais ser contido, e cada pensamento sobre ele a consumia completamente. Na cama, os lençóis mal tocados pareciam testemunhas silenciosas de tudo o que havia acontecido. Ela sabia que nada mais seria igual. O que começou como tensão profissional havia se tornado algo muito mais perigoso e irresistível. Um desejo proibido, intenso e impossível de controlar. E no fundo, Helena sentiu que aquela entrega era apenas o começo do que viria a seguir. Os dias seguintes foram um misto de rotina e tensão. Helena e Ricardo continuaram a trabalhar nos documentos do processo de Marcos, mas cada reunião se transformava em um jogo perigoso de olhares, toques e conversas carregadas de segredos não ditos. Helena tentava se convencer de que era apenas atração, uma fraqueza momentânea. Mas cada toque de Ricardo, cada sorriso sutil deixava claro que havia algo mais profundo, e ela não conseguia mais ignorar. Naquela tarde, Ricardo chegou com uma expressão séria, diferente do habitual. Helena, começou hesitando. Preciso te mostrar algo que descobri nos últimos dias. Ela franziu o senho, temendo notícias ruins. O que é? Ele abriu a pasta e mostrou uma série de documentos que revelavam um lado de Marcos que Helena jamais imaginara.
movimentações suspeitas, transferências não explicadas e contratos que haviam sido assinados sem seu conhecimento. Ele não é tão inocente quanto parece, disse Ricardo, olhando-a nos olhos. Eu precisava que você soubesse a verdade. Helena sentiu o chão desaparecer sob os seus pés. A raiva, a dor e a decepção se misturavam com um desejo que sentia por Ricardo. Aquele homem, que já havia ocupado seus pensamentos de forma proibida, agora aparecia como a única pessoa em quem podia confiar. Como você pôde me esconder isso? Murmurou, sentindo a voz falhar. Não foi escondido de você, respondeu Ricardo, segurando suas mãos. Eu precisava que fosse você a descobrir por si mesma. O calor que percorria o corpo de Helena intensificou-se, misturado com a adrenalina de saber que tudo mudaria dali em diante. A atração entre eles crescia a cada segundo, e a consciência de que o marido estava sendo desmascarado deixava tudo ainda mais intenso. Enquanto analisavam os documentos, os corpos se aproximaram novamente. Helena sentiu a mão de Ricardo roçar a sua, o toque firme e reconfortante ao mesmo tempo. O desejo não podia mais ser ignorado. Era perigoso, mas impossível de negar. O telefone tocou e, ao atender, Helena ouviu a voz de Marcos do outro lado, perguntando sobre documentos que já sabia estarem em ordem. Mas naquele instante, ela mal ouviu as palavras dele. Tudo o que conseguia sentir era Ricardo ali, tão próximo, tão real, tão necessário. Mais tarde, sozinhos na sala, Helena percebeu que não conseguiria resistir por muito tempo. Cada gesto, cada toque, cada palavra entre eles era carregada de tensão. O perigo da traição misturava-se ao desejo, tornando tudo irresistível. Não podemos continuar assim, disse ela, tentando recuperar o controle. Por que não? Respondeu ele, aproximando-se com o olhar intenso. Porque é errado ou porque é perigoso? Ela engoliu seco, incapaz de responder. A verdade é que ambos sabiam que haviam cruzado uma linha da qual não havia retorno, e mesmo assim o que sentia um pelo outro apenas crescia. Naquela noite, Helena deitou-se na cama sem conseguir apagar da mente os toques de Ricardo, a tensão e a confissão de que Marcos não era tão inocente quanto parecia. Tudo estava prestes a explodir, e a cada batida do coração, ela sabia que nada mais voltaria a ser como antes. O preço da verdade começava a ser sentido, e Helena estava prestes a descobrir que desejar o homem errado podia custar muito caro. O silêncio pairava pesado pela casa. Marcos havia retornado mais cedo do que o esperado, sem avisar. Helena sentiu um frio percorrer a espinha assim que ouviu a porta se fechar. Sabia que a verdade estava prestes a vir à tona. Ricardo ainda estava na sala, recolhendo documentos. Quando percebeu a presença de Marcos, seu olhar se endureceu, mas manteve a postura profissional. Helena tentou se posicionar entre os dois, tentando conter o que sabia que não poderia mais ser contido. Helena, começou Marcos, a voz carregada de suspeita. O que está acontecendo aqui? O coração de Helena disparou. Ela sabia que a qualquer momento tudo poderia desmoronar. Respirou fundo, tentando manter a calma, mas a tensão no ar era insuportável. Marcos, começou, mas as palavras falharam. Ricardo deu um passo à frente, firme. Ele precisa saber a verdade, disse, olhando diretamente para Helena. E é melhor que venha de você. Helena fechou os olhos por um instante, sentindo o corpo tremer. A lembrança da primeira noite, do toque, do beijo, tudo veio à tona. O desejo proibido e a culpa se misturavam em uma tempestade que ela não podia controlar. Histórias intensas, cheias de paixão, segredos e escolhas impossíveis você encontra aqui no Café e Romance. E o desfecho desta história será inesquecível. Ela respirou fundo e falou com a voz firme, mas trêmula. Marcos, eu não posso mais esconder.
Eu me envolvi com Ricardo. O olhar de Marcos mudou de confusão para raiva e, finalmente, para a dor. Como pôde? Murmurou, engolindo em seco. Eu confiava em você. Ricardo permaneceu ao lado de Helena, segurando sua mão com firmeza, oferecendo um apoio silencioso que a confortava, mas ninguém poderia apagar o que havia acontecido. A discussão se transformou em um confronto inevitável, onde verdades e acusações vieram à tona. Helena contou sobre o envolvimento, sobre o desejo incontrolável e sobre o que havia descoberto sobre ele. Cada palavra, pesada de emoção, culpa e desejo, quebrava os últimos resquícios de uma vida que parecia perfeita. Marcos, devastado, afastou-se. Helena sentiu uma mistura de alívio e tristeza. A paixão que sentia por Ricardo continuava ardente, mas o preço de tudo era muito alto. Nada voltaria a ser como antes. Ricardo o abraçou de forma firme, mas silenciosa, e sussurrou: "O que importa agora é que você fez a sua escolha." Helena fechou os olhos, permitindo-se sentir o toque dele, o calor, a segurança, mas o coração ainda estava pesado. Ela sabia que a paixão que sentia vinha acompanhada de consequências que jamais poderia ignorar. O silêncio se instalou novamente. A casa, testemunho de segredos, desejos e traições, parecia agora mais fria. Helena e Ricardo permaneceram juntos por um momento, conscientes de que a vida havia mudado para sempre e que o amor e o desejo, mesmo proibidos, haviam deixado marcas que nada poderia apagar. E assim, o veredito final não veio apenas nos tribunais, mas nos corações, deixando cicatrizes, lembranças e uma paixão impossível de esquecer.